Após essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Há cerca de 2 meses, me fraturei o rádio do meu braço direito. Me engessaram o braço por 1 mês, mas comecei a sentir muita dor nele. Não conseguia movê-lo, um movimento errado e sentia muita dor. Quando eu dormia, me acordava pela dor por causa do frio. E hoje aqui na igreja, eu vim com dor também, mas o pastor falou sobre... Alguém nos punhos não podia mover sua mão bem. A cirurgia não foi perfeita e o único que faz perfeito tudo é Deus. Mas Ele está te curando agora. Receba e mexa sua mão. Mexe a sua mão, aí está o Senhor sobre ti. Receba essa cura. E sentiu que Deus te tocou, filho? Me diga que sentiu, por favor. Muito fogo. Fogo! Assim se manifesta o Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Na segunda-feira, ele estava caminhando, se tropeçou e caiu sobre todo o seu corpo. Segundo ela, na calçada ele diz que se deslocou o braço, foi imediatamente ao médico e ficou 20 dias incapacitado. Mas hoje o pastor deu a palavra. Alguém acaba de recuperar o movimento da sua mão direita. E eu não sei se foi uma trombose, não sei se foi um acidente, o braço não podia mover. Agora você pode fazê-lo, levanta aí sua mão. Eu conseguia levantar o braço até aqui, mas com a ajuda do outro, quando o pastor deu a palavra de que uma mão estava se movendo, porque estava imóvel. Eu senti uma força como Amém. Isso não o conseguia fazer? Aleluia! Obrigada, Jesus, obrigada, te amamos. Há 6 anos, seu marido foi embora e era o provedor em sua casa. Ela me disse que, nesses 6 anos, sentiu o amor do Senhor, pois nada lhe faltou. Graças a Deus, tenho minha própria casa e tenho um apartamento alugado que eu não consegui alugar. Fiz várias ofertas, fiz um voto aqui na igreja e graças ao Senhor, tenho provisão abundante. Aleluia! Estão escutando isso? Em você se cumpre a palavra onde diz que ele é o noivo da viúva e também da abandonada. E ele nunca tem te faltado nada, nem te faltará. Deus te deu uma casa. Aleluia! Desde os 14 anos de idade, ele ficou sozinho. Teve que estar sozinho a vida toda. E por causa de problemas alimentares, ele começou a ter dores muito fortes no estômago. Dores que eram insuportáveis. Ele conta que estava vindo para cá na sexta-feira, mas o trânsito estava muito pesado. Então ele colocou o culto em seu celular via Instagram. E o pastor João estava dando uma palavra específica sobre o estômago. E enquanto ele estava no ônibus, sentiu o fogo do Senhor em todo o seu corpo. E na sexta-feira a dor foi embora. O sábado Aleluia, não tinha dor, filho, nenhuma veja, inflamação. E ele diz que hoje está totalmente mas curado. Jesus sempre cuidou de você. Quando nos sentimos sozinhos, eu lembro quando perdimos meu pai. E a minha mãe também, porque ela tinha que ir para trabalhar. Só víamos à noite e nos sentíamos muito solitários. Mas este abraço vem de Jesus para te dizer: eu estou aqui contigo, filho. Eu nunca te abandonei. O Senhor te tem para grandes coisas. Aleluia! Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir.
Deus é o único que pode demonstrar misericórdia, perdão, cura e amor. E você deve estar se perguntando: como posso saber se Deus demonstra amor? E a palavra do Senhor diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Seja qual for a sua realidade, hoje é o dia da salvação. Se você está se decidindo por Jesus, ou ficou em pé, é porque acreditou em seu coração. Agora você vai declarar com a sua boca, e talvez não saiba como fazê-lo. Quero orientá-la nessa oração, mas o mais importante é que você a faça de todo o coração. Se você está pronto, feche seus olhos e diga comigo: em Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido um pecador. Eu tenho me afastado de Ti. Mas hoje me arrependo. Me volto para Ti com todo o meu coração. Eu te convido para ser meu Senhor, meu Salvador. Entre em meu coração. Lava meus pecados com Teu precioso sangue e escreve meu nome no livro da vida eterna. E nunca o apagues. Me ajuda a ser fiel a Ti e a Tua palavra todos os dias de minha vida, até o dia em que esteja contigo, celebrando pela eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Evangelho de Mateus e capítulo 25. Jesus vem falando desde o capítulo 24 acerca dos tempos finais e dos sinais antes do fim. E aqui ele dá uma parábola que é a forma que ele ministrava. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Para entender um pouco a parábola, há que conhecer como se celebravam as festas, os casamentos nos dias de Jesus. Todos vinham à casa do noivo onde iam celebrar a festa, e logo o noivo saía com um grupo de amigos, de jovens, até a casa da noiva, para levá-la para casa. Assim que todos os convidados para a festa saíam nas ruas, e saíam adiante os jovens a trazê-la, e os demais estavam com as suas lâmpadas esperando que voltassem o noivo. Este ia com esses jovens, às vezes até outra aldeia, e pegavam a noiva e vinham, e todo mundo vinha gritando pelas ruas, aplaudindo.
e abençoando-os. Era toda uma festa, enquanto os convidados estavam fora da casa esperando ao noivo. E estando aí, disse a Escritura que o noivo se demorou. E possivelmente, como são os jovens, a gritaria, os aplausos, deu um recorrido um pouco maior para cima e para baixo, e o noivo atrasou. E começaram essas jovens a cabecear. Eles tinham as suas lâmpadas acesas, 5 delas tinham azeite nas suas vasilhas e 5 não tinham azeite nas vasilhas. E quando chegou o noivo, elas estavam adormecidas e alguém gritou: "Aí vem o noivo!" E então elas acenderam as suas lâmpadas, mas as nécias, elas viram que não tinham azeite e pediram às sensatas e elas disseram: "Não, vai até os que vendem o óleo." E enquanto elas iam comprar, chegou o noivo com a noiva e entraram todos na casa e a porta fechou. E chegaram as insensatas a bater e bater. E o noivo disse: "Não as conheço. Não sei quem vocês são." Vigiai, pois, termina a palavra dizendo: "Porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." A parábola fala do regresso de Jesus. A Bíblia está repleta de promessas. É o único livro que tem profecias. O Alcorão não tem profecias. Os outros livros de todas as religiões não têm profecias. Eles têm um manual de conduta, de comportamento, de rituais. Mas a Bíblia tem 2.500 profecias. Porque Deus falou com o povo na montanha, mas eles disseram: "Não fale mais conosco, fale conosco por meio de Moisés." E Deus começou a falar com eles por meio de Moisés e depois por meio dos profetas. Ao longo dos anos, Ele falou por meio dos profetas. Hoje, dessas 2.500 promessas, 2.000 foram cumpridas. A maioria em Jesus, outras em Israel, restando 500, mas o Deus que profetizou para nós as 2.500 profecias vai cumprir essas 500. E a palavra diz que Cristo volta. Ele voltará pela sua igreja. Aleluia. Aleluia. E diz que ele virá como um ladrão na noite, quando ninguém o espera. Mas o Senhor nos deixou sinais para que entendêssemos o tempo, para que saibamos quando se aproxima aquele dia, para que não fiquemos cheios de angústia, mas para que levantemos os olhos ao céu com alegria, porque Cristo está chegando em breve. Mas o Senhor profetizou que será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Será como nos dias de Noé. A maldade aumentará. Os filhos odiarão os pais. Hoje estamos falando de feminicídio. Talvez seja isso que a mídia esteja falando, porque o marido mata a esposa ou o namorado mata a namorada. Mas se preparem, porque vamos falar de patricídio. Vamos ouvir que os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Esses são os sinais do tempo do fim. Terremotos, tumultos, guerras e rumores de guerras, o bramido do mar e das ondas, o medo do povo por causa disso, o povo teme por causa disso, aquecimento global. O apóstolo Pedro diz que a terra será destruída pelo fogo. Israel, o relógio de Deus. Por 1.900 anos Israel foi disperso. A palavra profética, que eles seriam dispersos, que eles seriam retirados. A Bíblia está cheia de profecias finais que serão cumpridas em Israel. Mas ninguém conseguia entender, os teólogos não conseguiam entender quando isso seria cumprido, como isso seria feito se Israel não tinha uma nação. Era difícil de entender, interpretar a profecia bíblica.
E quando veio a Segunda Guerra Mundial, também estivemos lá na semana passada, tivemos um dia de folga das palestras e viajamos para Auschwitz, os campos de concentração, que foram campos de concentração para os soldados que foram prisioneiros nos primeiros 2 anos. Mas em 1942 eles os transformaram em campos de extermínio e começaram a queimar naqueles fornos os judeus aos milhares. Aos milhares. O objetivo era destruir 11 milhões de judeus que estavam na terra e eles conseguiram fazer isso com 6. Para eles, foi um fracasso não ter feito isso. E é impressionante entrar nesses campos, os últimos que eles queimaram lá, recolheram as roupas, distribuíram-nas e só deixavam os sapatos. Eu fiz um vídeo só com os sapatos dos últimos que restaram, que foram queimados naqueles fornos. Entrar no forno e ver as paredes arranhadas, pessoas tentando de sair daquele lugar. E eles as queimaram aos milhares. E você não vê apenas os sapatos, a quantidade de sapatos que você vê aí é a mesma quantidade de cabelo. Eles pegavam o cabelo deles. Aqui você pode ver cabelo de 40 mil pessoas, mas eles deixam vocês tomar fotos porque o flash queima esse cabelo. Essa é uma destruição horrível daquela nação. Mas havia uma profecia para eles. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz Deus. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Assim que acaba a Segunda Guerra e a ONU é criada, e a ONU decreta que Israel tem uma terra, que agora tem, que é a nação. Em 1948, o retorno da diáspora dos judeus de todas as nações ao seu território, e isso começa a marcar o tempo do fim com Israel. O relógio de Deus. Esse é um sinal que Cristo virá em breve. Sabem que Deus faz coisas com a igreja quando faz coisas com Israel. Em 1948, quando regressam, eles estão voltando e estão fazendo o movimento de cura. Por séculos não houve ministérios de cura e de milagres, mas em 1948 nascem ministérios como o de Oral Roberts, de Kathryn Kuhlman e outros ministérios de cura, e agora me faltam os nomes. As grandes cruzadas e gigantescas tendas e auditórios como esses, cheios de gente buscando a Jesus. E em 1967, a Guerra dos 6 Dias, nasce o movimento carismático que tocou o mundo inteiro. A igreja pentecostal, a igreja tradicional, a igreja católica, todo o movimento carismático tocou a todos que amam a Jesus. E em 73, na Guerra de Yom Kippur, nasce a estação de televisão TBN e começa a conquistar o mundo inteiro com o Evangelho. Em todos os Estados Unidos, em toda a Europa, na Ásia, chegou a Israel. Você podia ver em Israel o pessoal da TBN pregando sobre Jesus. Agora, ontem eles foram atacados, iniciando uma nova guerra. Mas o presidente e o primeiro-ministro anunciaram na semana passada ou anteontem na ONU que eles estão prestes a assinar a paz com todo o mundo árabe. Meus irmãos, Cristo está voltando em breve. Os sinais bíblicos estão começando a se cumprir e o chamado de Jesus é para que nossas lâmpadas estejam acesas, para que quando Ele venha, quando for dito o noivo está chegando, nós, a igreja, devemos ter as lâmpadas acesas. A lâmpada acesa, a paixão por Jesus desperta, pronto para recebê-lo. Aleluia!
Você sabe que devemos estar prontos o tempo todo, porque Ele disse que virá como um ladrão na noite, quando ninguém estiver esperando por Ele. Mas temos todos esses sinais para entender os tempos, para estarmos prontos. Eu acho que pessoas como Davi são um exemplo para nós. Porque Davi recebe a unção, como você e eu recebemos Jesus, e depois o Espírito Santo veio sobre nós. E a história de Davi é a de alguém apaixonado por Deus. Não apenas um guerreiro, não apenas o rei de Israel, mas alguém que amava e ama a glória de Deus. E você pode ler isso nos Salmos. Sua paixão por Deus, a chama estava acesa. Ele era um adorador, certamente provado, perseguido, traído, momentos muito difíceis em sua vida, bem como momentos muito gloriosos. Mas no final de sua vida, as Escrituras dizem, e estas são as últimas palavras de Davi, e são estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. E estas são as últimas palavras. Deus esteve comigo, Deus falou pela minha boca. Aleluia! Isso é ter uma lâmpada acesa até o fim. O chamado de Jesus é para mantermos nossa lâmpada acesa. Ou seja, como posso manter meu coração aceso? Uma vida de oração. Daniel era um garoto quando decidiu ser radical. E Deus o dotou de tanta sabedoria, a tal ponto que se tornou conselheiro do rei Nabucodonosor em um reino mundial. E ele esteve no reinado de Nabucodonosor, de Balsazar, seu filho, e depois no reinado de Dario, que derrubou o Império Babilônico para o Império Persa, e depois no reinado de Ciro. Em outras palavras, ele está em todos os reinos, sempre como conselheiro, como alguém sábio, como um profeta de Deus, mas o segredo dele é que ele ia 3 vezes por dia à presença do Senhor para orar. E ainda quando quiseram proibi-lo de orar por um mês, aí estava ele orando 3 vezes. Isso é ter o fogo de Deus por toda uma geração, por toda a sua vida. E você dirá, como eu posso manter a chama acesa? Amando a Jesus. É isso que o Senhor diz à igreja em Éfeso, que teve um grande avivamento. E ele diz, sei que vocês estão trabalhando arduamente pelo meu nome, mas eu tenho contra vocês o fato de terem deixado o seu primeiro amor. Quando nos achegamos a Jesus, nos apaixonamos por Ele, mas as muitas ocupações sufocam o fogo, sufocam a paixão que temos por Ele, a prosperidade, a bênção, as oportunidades, todas as bênçãos que Deus lhe dá. Mas Deus quer que Ele seja sempre o seu primeiro lugar em sua vida, o primeiro em seu lar. Por isso que o Senhor diz, se você perdem o primeiro amor, o castiçal será tirado, o fogo se apagará. E a palavra de hoje é, o Senhor diz, eu venho logo, mas mantenha a chama acesa, mantenha a lâmpada acesa. Se alguém diz, eu acho que o meu fogo está se apagando, mas eu quero reacender esse amor por Jesus, vem até aqui na frente e vamos juntos dizer, acende esse fogo. Acredito que o chamado do Senhor nesta manhã é para que voltemos a esse primeiro amor. Que lembre quando você se apaixonou por Ele, que lembre quando veio para Ele, que não queria deixá-lo nem por um momento e que o tempo que passava com Ele parecia curto. E devo dizer-lhes que o Senhor está nos chamando. A exortação desta manhã é para não perder o que temos. E o que temos não é a casa, não é o carro, não é um emprego. É a presença de Deus em nosso meio. Não permita que nada ou ninguém o desvie do caminho. Peça ao Espírito Santo que verifique, que o ajude a verificar as coisas que ocupam seu coração. A primeira coisa em que você pensa quando acorda e a última coisa em que pensa quando vai dormir. Esse é o seu Deus. É o Senhor? Amém.
Mas se for a tecnologia, se for o namorado, o emprego, esse é seu Deus. Mas não deixe que ninguém tome o lugar que pertence ao Senhor. Acredito que o Senhor está nos enviando a visitar em todos os lugares e também acredito que será uma época em que a igreja terá sonhos e visões. E o mais importante não é que esses sinais apareçam. O mais importante é que nós, em nossa responsabilidade como seus pastores, alistemos nossos corações juntos para que possamos estar nessa grande ceia. Não nos importa se a mensagem que estamos transmitindo aqui não for do agrado de alguns e se eles não quiserem voltar, que não voltem. Mas Deus não nos chamou para sermos amigos e darmos tapinhas nos ombros uns dos outros. Deus nos chamou para informar a igreja que estes são tempos finais. Ele nos chamou para proclamar sua verdade e nos chamou para que o evangelho seja pregado por toda a terra. Nos chamou e responsabilizou a cada um de nós. Como Ricardo disse esta manhã, seríamos como cães mudos se não lhes anunciássemos as coisas que estão por vir. Acho que esta é uma manhã para levantarmos nossas mãos e dizer: Senhor Jesus, é a tua exortação, é a tua palavra. E eu te peço, Senhor, purifica meu coração, peça a Jesus. E se você se afastou dele, diga para ele: Senhor, por favor, me perdoa, limpa meu coração. Quero pedir a Jesus que prepare nossos corações para o que acontecerá nestes tempos. Não sabemos quando virá o ano 1050, não sabemos. Mas há anúncios que dizem para nos prepararmos, para estarmos prontos. Senhor, obrigada por tua igreja, obrigada, Senhor. Com tua glória ilumina como um fogo nos meus ossos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Dá esse aplauso ao Senhor. Se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.